Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro deve contar com mais 68 milhões de doses das vacinas contra o coronavírus até maio. Há previsão de liberação de doses de 2 empresas brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Fundação Oswaldo Cruz vai entregar 18 milhões de vacinas contra a Covid-19 até o final de abril. Bolsonaro detalhou pelas redes sociais que desse total, 4 milhões e 700 mil doses vão ser liberadas nesta semana e mais 6 milhões e 700 mil estão previstas para a semana que vem. Na última sexta-feira, a Fiocruz repassou 2 milhões e 800 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações, totalizando 5 milhões de doses na semana passada. O presidente ainda prevê que o volume de entrega de imunizantes cresça nos próximos meses. Para o segundo semestre, a Fiocruz deve entregar 110 milhões de doses. O Ministério da Saúde também informou que o consórcio COVAX Facility prevê que em maio, mais de 4 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca fabricadas na Coreia do Sul sejam entregues. O Brasil tem direito a 10 milhões e meio de doses. Em março, foi enviado um total de 1 milhão de doses da vacina. Com isso, ficam faltando mais 5 milhões e meio de doses do montante da COVAX Facility. E o Instituto Butantan também recebeu mais 3 mil litros de IFA para produzir 5 milhões de doses da Coronavac. A carga chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Com um atraso no recebimento da matéria-prima da China, o Butantan deve completar a entrega das 46 milhões de doses que estava prevista para o fim de abril até o dia 10 de maio. Agora vamos falar de economia. O crédito imobiliário deve bater um novo recorde neste ano. Apesar do cenário de incertezas em razão do avanço no número de casos e mortes pela pandemia de Covid-19 e do início de um novo ciclo de alta de juros. As projeções são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP. As novas concessões de financiamento habitacional podem fechar 2021 com um volume de 160 bilhões, ou seja, 27% acima do verificado em 2020, que até o momento ostenta o título de melhor ano do setor. O crédito imobiliário no ano passado avançou 57,5% em relação a 2019. O resultado de 123 bilhões 970 milhões de reais marcou um novo recorde histórico, ao superar o pico anterior de 2014, de acordo com a ABCIP. Após anos de recessão e custos altos de financiamentos, a demanda represada foi destravada com a queda de juros às mínimas históricas. Após anos de recessão e custos altos de financiamentos, a demanda represada foi destravada com a queda de juros às mínimas históricas, o que levou ao forte crescimento registrado no momento. Os dados da associação mostram que o ritmo de concessões se manteve forte no início de 2021. Os financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo atingiram 12 bilhões 450 milhões em fevereiro, recorde nominal para esse mês na série histórica, iniciada em 1994. O montante superou em 1,3% o de janeiro e quase dobrou, com crescimento de 95,3%, comparado a fevereiro de 2020, quando foram financiados 6 bilhões 380 milhões de reais. Para encerrar essa edição, mesmo com as orientações de distanciamento social e as medidas de restrição de circulação, quem depende do transporte público não consegue escapar das aglomerações, não tem jeito. Segundo alguns especialistas, trens, metrôs e ônibus estão entre os espaços com maior disseminação do coronavírus. Vamos ver na reportagem. Distanciamento social zero. Na plataforma desta estação de trem em São Paulo, centenas de pessoas bem próximas umas das outras aguardam para embarcar. Sabe-se que a gente tem uma restrição de ambiente e não tem como a gente ficar fazendo distanciamento social, né, que é imprescindível nesse momento, sempre foi contra a pandemia do coronavírus.
Então, só a máscara não é suficiente, a gente precisa permanecer no distanciamento entre as pessoas e também a questão de relar a mão, né? Então, a gente tem contato com roupa, a nossa mão, a gente acaba segurando, sentando, tendo esse contato físico com outras pessoas que podem ainda assim ter a transmissão do Covid. Então, o ambiente do transporte público ele é favorável à transmissão. Medo é o que define quem precisa utilizar o transporte público todos os dias. Quem depende dele para se locomover não tem como fugir dos riscos. Tem muito receio mesmo, porque para a gente trabalhar, a gente só sai de casa mesmo para trabalhar a pulso, porque senão não saía. E depende do transporte. E depende do transporte, porque se a gente não tiver transporte, a gente não trabalha. E tem aglomeração dentro do ônibus. A aglomeração tem. No caso da minha família, já morreu 3 pessoas já. Tanto que eu tô aqui, ó, meu alpinho, né? Você usa o transporte público para ir para o trabalho, para quê? Trabalhar. Tanto que eu pego o metrô, mas saio mais cedo para não pegar metrô também. Entendeu? Todos os dias. Todo. Quem depende do transporte público dificilmente consegue escapar da aglomeração. Segundo alguns especialistas, esse é o local ideal para a contaminação do novo coronavírus, seja de forma direta ou indireta. Só o uso de máscara nem sempre é o suficiente para evitar o contágio. Encostar as mãos nas barras, nos botões e apoios pode ser um fator de risco para contrair a doença, como explica a doutora em microbiologia. Esse contato, então, entre as pessoas e também o contato físico com aquele apoio, né, de mão, os próprios assentos, né, acaba tendo essa possibilidade de transmissão do vírus, sim, porque acaba sendo uma transmissão indireta, né, a gente chama por objeto. Então, uma pessoa contaminada relou ali, deixou o vírus, e a outra pessoa vem, rela e leva. Aí a gente tira a máscara, manuseia a máscara, muita gente rela na máscara para dar aquela ajeitadinha, rela na frente, né? Não tem o cuidado de relar apenas no elástico. Então, são N fatores que favorecem, sim, a transmissão do vírus. Mas para quem não tem como fugir das aglomerações do transporte público, algumas recomendações básicas podem, pelo menos, ajudar a diminuir o contato com o vírus. Evitar pegar, evitar horários de pico, né? A gente sabe que às vezes é bastante inevitável, mas assim, com a restrição do número de ônibus devido à pandemia, o que aconteceu? Os horários de picos acabaram enchendo mais esses ônibus. Então, quem puder, quem conseguir evitar esses horários, ele também deve ser feito. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E a gente se encontra amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.